regras para que o jogo seja jogado. Isso significa que as regras técnicas se expressam pelo núcleo do verbo ter que. Ter que supõe uma necessidade, não uma simples possibilidade. Ora, vimos que há um terceiro grupo de regras, que são regras de comportamento, mas que não dizem respeito à existência do jogo, que são regras que definem a conduta dos jogadores na ação de jogar. São regras de conduta. São, por isso, regras passíveis de serem desrespeitadas, sem que isso interfira com a existência do jogo, porque são aquelas que disciplinam possíveis faltas dos jogadores. São aquelas que dizem que os jogadores devem ser leais, devem jogar a bola com os pés, ao goleiro. São regras que supõem a possibilidade dos jogadores cometerem faltas, assim ficarem sujeitas a uma sanção. São, por isso, regras que expressam um dever ser. Por isso são chamadas regras deonticas. Deontico, como se sabe, é um adjetivo de origem grega que se refere ao comportamento ético, não ao comportamento técnico. Por isso, as regras técnicas são normas de conduta, as regras deonticas, digo, são normas de conduta cuja infração pode gerar sanção. Bom, cabe agora indagar quanto a saber, enfim, se as regras do direito constitucional se enquadram no sistema que acabamos de ser descrito. Comecemos pela observação conhecida em que as regras de direito constitucional integram uma função rígida, e esta é o produto da atuação do poder constituinte. Se observarmos bem, podemos verificar que as formas de criação do jogo recordam a maneira de conduzir do legislador constituinte, um grupo de homens representando o povo, convém na organização do Estado seu poder de uma determinada forma. Poder e regras que introduzem na Constituição. Se convém, concorda, ajustam-se, porque estão convencionando alguma coisa, estão fazendo uma convenção. Aliás, uma das formas de atuar do poder constituinte é a Convenção de Filadélfia, que produziu a Constituição dos Estados Unidos. Qual temos a regra do jogo? Vimos que no futebol encontramos 3 tipos de regras. Regras óbvias, regras técnicas de procedimento, regras deonticas ou normas. Transposto isso para o campo constitucional. Pense que regras funcional ótica é aquela que estrutura um ser constitucional. Não se trata da criação de um ser natural. Uma Constituição é uma forma de convenção. Portanto, os seres que ela institui são seres convencionais. Então, as regras constitucionais óticas definem seres de natureza constitucional. São regras constitucionais óticas por definirem a própria existência de um ser constitucional, sem as quais esse ser não existiria como tal constitucionalmente estabelecidas. Por meio de regras óticas, cria-se a coisa ao mesmo tempo em que se denomina. O Estado Federal é um ser constitucional, porque se a Constituição não definisse como tal, ele não existiria. Os poderes do Estado são divididos na forma prevista, porque umas regras funcionais assim fizeram. O que queremos mostrar é que no direito constitucional também esses 3 tipos de regras são encontrados. Conhecemos por uma pequena discordância em relação a Luiz Roberto Barroso, quando diz que as regras de organização, as normas de organização, não se destinam a disciplinar comportamentos de indivíduos ou grupos, pois todas as regras jurídicas se destinam a disciplinar o comportamento humano. A diferença está em que
umas disciplinam diretamente a ação humana, enquanto outras só o fazem de modo indireto, porque não são regras que estabelecem exigências de conduta. Por isso é certo que não são regras de conduta, mas são regras que criam os pressupostos necessários ao desenvolvimento de condutas queridas juridicamente, porque a ação requerida só é possível no desfecho da preexistência dessas regras, que estabelecem a organização do âmbito em que se realiza a conduta juridicamente ordenada. Por exemplo, a regra constitucional segundo a qual a República Federativa do Brasil é formada pela União Dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, não disciplina a conduta humana diretamente. Por si, trata-se de uma regra de organização do Estado, que é o tabuleiro em que se movem as peças da vida brasileira e o campo onde os membros da sociedade brasileira jogam, porque é um espaço dentro do qual o poder de império atua sobre grandes pessoas. É uma regra de organização do Estado em forma de federação e do governo em forma de república. Ela é uma regra ótica porque atua sobre uma realidade existente, o território, organiza o território, define a forma de Estado e a forma do seu governo, constitui a federação e a república. O próprio território é território porque é o âmbito de validez do ordenamento jurídico, senão teria terras do conhecimento. Ora, vem do seu jogo para ser jogado em busca de um resultado. O xadrez se joga movendo as peças para si, para chegar ao checkmate, que é o resultado. O futebol se joga para fazer gol e pode ter a vitória. O jogo é um confronto que se desenvolve com taxas e combinações a vista dos objetivos a serem alcançados. E a cada passo, cada jogador tem que tomar decisões. E essa sucessão de atos e decisões raciais que constituem a essência do procedimento. No jogo constitucional, as coisas se passam de modo bastante elegante. Os jogadores, homens do poder, têm em mente a realização de um programa governamental que se consegue por meio de decisões do poder legislativo e poder executivo, para o que tem que executar atos aos quais se chega por meio de procedimentos regulados por regras constitucionais, regras que definem procedimentos mediante os quais se elaboram as decisões, regras que regulam a atividade daqueles que têm que tomar decisões. Chegará a lei, que é o resultado, a produzir atos administrativos, e o Poder Judiciário chegará à sentença, que é o resultado querido no procedimento. A Constituição está repleta de regras de procedimento para a intervenção nos estados, para decretar defesa do estado de sítio. O processo legislativo é o característico dos procedimentos nacionais para chegar ao resultado que é a elaboração da lei. O terceiro tipo de regras são as deonticas. Uma regra constitucional qualifica-se como deontica quando exprime algum modo deontico, obrigação, proibição ou permissão, manifestação do dever ser, que é um operador específico da regra deontica, que é norma. Isso quer dizer, em suma, que as regras constitucionais deonticas são regras de condutas pelas quais se definem direitos e obrigações das pessoas e entidades. Regras que contêm um dever ser,
porque dizem que a conduta deve ser deste ou daquele modo. Não dizem que ela é deste ou daquele modo. Nem dizem que ela tem que ser assim forçada. Por isso é que as regras constitucionais deônicas são as típicas normas constitucionais. Normas porque contêm preceitos para serem observados. São regras de conduta porque disciplinam o comportamento do sujeito da ação. Por isso são normas porque são regras diretas da ação que exigem determinado comportamento sob pena de possível sanção específica. Assim são as regras integrantes das declarações dos direitos e das garantias fundamentais da pessoa humana. Direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos. Estas são as típicas normas constitucionais que exprimem modalidades deônicas, exprimem dever ser, prescrevem condutas indevidas. Muito bem, e os princípios? A questão é, onde estão os princípios nesse tempo? Sabe de mais nada, tentamos desmistificar o termo princípio, sem necessidade de recorrer a Aristóteles. Toda ciência fundamenta em uns quantos princípios, mas ela não os inventa. Princípios são matérias de fato, no sentido de que não são invenções teóricas, mas fatos reais. Não são criações artificiais, como pensam os positivistas. Fundamentemos esse entendimento. Toda a sociedade humana, especialmente aquelas que pretendem se transformar em Estado, possui certa bagagem cultural que se traduz em ideais comunitários e símbolos de consciência brutal. Aí o jogo das relações humanas, do entrechoque dos interesses, formam certas ideias particulares de justiça dotadas de incipiente normatividade, que, segundo a real, se formam em virtude de valores que se projetam sobre fenômenos sociais variados, excedem as regras do direito objetivo. São os antecedentes, o antecedente natural das regras jurídicas promulgadas pelo legislador. Técnica real. Essas representações, em verdade, são os princípios. A informação a serem descobertos pelo legislador ou pela doutrina. Hasta a descoberta final do princípio tem relevante importância para a ciência, diz Yering. São somente por já se encontrar concentrada e unida toda a matéria jurídica existente, anteriormente esparsa, mas também porque, uma vez encontrado e reconhecido, tornar-se a fonte de novas regras do direito. Fecha aspas. E aí, um dado relevante. O princípio, uma fonte das regras de direito. Podemos levantar um pouco mais. Direito se constitui de instituições, as instituições jurídicas. E como observa Margarita Beldes-Borro, as ideias em torno das quais se configuram as instituições são princípios jurídicos. Ou seja, a instituição se cria como consequência de que existe um valor na comunidade que determina que um tipo de problema concreto se resolve otorgando a solução mais acorde com o mesmo. Isto é, porque existe já um princípio jurídico que exige esta solução. A experiência histórica mostra que, primeiramente, surge a representação jurídica
a ideia de uma instituição jurídica e se essa representação, se essa ideia se amplia, começam os doutrinadores a preocupar-se com ela, especulando a seu respeito, ou o próprio legislador a intui e cria regras pertinentes. E assim, legisladores e doutrinadores oferecem as soluções possíveis para os diversos problemas que se apresentam. O ser dos princípios constitucionais ou de qualquer princípio jurídico se assenta no plano ontológico e no plano da linguagem. No plano ontológico, trata de descobrir o princípio e sua estrutura material. No plano da linguagem, se trata de apreender o princípio no seu enunciado formal. O termo princípio, no plano ontológico, se refere a algo só captável intuitivamente, ou seja, aquela ideia germe, aquela ideia força das instituições jurídicas, ideia geratriz das regras jurídicas que podem determinar a instituição jurídica, ideia que só se revela completamente depois de formada a respectiva instituição jurídica e planos da linguagem, razão por que não raro se pensa que ela não é precedente, mas consequente, ou seja, que não é dessa ideia que vem as regras institucionais, mas dessas é que se induz aquela. Há aqui uma inversão de planos. O plano da linguagem pode até explicitar os termos dos princípios que está no plano ontológico. A experiência jurídica, no entanto, prova que a ideia da instituição é precedente. A dificuldade de captar o sentido da palavra princípio está na circunstância de que é uma palavra que conota propriedades universais, tal como a palavra ser, tal como o termo dever, que por serem dotadas de propriedades simples e irredutíveis, não se encaixam em gênero, não podem ter espécie de nenhum gênero. Por isso, são indefiníveis pelo método gênero diferença específica. Quer isso dizer que os princípios não podem ser espécie de outro gênero, porque constitui aquilo que se chama de gênero, sumum genus. A dificuldade que a doutrina tem encontrado para distinguir princípios e regras decorre do fato de ter-se posto princípio como espécie de norma no mesmo plano das regras. Por isso, as definições de princípios e regras de Rombach Alexi só aparentemente se subordinam às relações espécie-gênero, porque em verdade tem natureza de definições operacionais. Aliás, isso fica evidente quando ele reduz a definição de princípios a mandamentos de otimização, destacando o resultado, não a diferença específica. Como os princípios são começo, fonte e fundamento das regras, é fácil concluir que sua natureza é a mesma das regras. Por isso, os três tipos de regras, aos três tipos de regras correspondem aos três tipos de princípios. Princípios funcionais ônticos, começo, fonte e fundamento, regras ônticas. Princípios funcionais de procedimento, começo, fonte e fundamento das regras, técnicas de procedimento. Princípios funcionais deonticos, começo, fonte e fundamento das regras deonticas. Nessa teoria, a distinção entre princípios e regras não é aquele cavalo de batalha da teoria de Alexi, porque a distinção sai tranquila da relação entre fundamento e fundamentado. Para concluir, só quero informar-lhes que essa exposição foi elaborada por passagem de vários capítulos de obra a ser publicado em homenagem aos meus 90 anos de idade. Velhos e fiéis companheiros que me acompanham desde que nasci. Mas não me perguntem quantos anos tenho.
E sim, quantas cartas mandei e recebi. Se mais jovem, se mais velho, o que importa? Se ainda estou num turbilhar de sonhos que não carrego os fardos da esperança morta. Não me perguntem quantos anos tenho. E sim, quantos beijos troquei, beijos de amor. Se a juventude em mim é festa, se aproveito de tudo a cada instante, e se bebo da taça gota a gota, ou possibilidade de gota resta. Não me perguntem quantos anos tenho, mas queiram saber de mim se criei filhos, queiram saber de mim que obras fiz, queiram saber de mim que amigos tenho, e se alguém pude eu fazer feliz. Não me perguntem quantos anos tenho, mas queiram saber de mim que livros li, queiram saber de mim por onde andei, queiram saber de mim quantas histórias, quantos versos ouvi e quantos cantei. E assim, somente assim, todos vocês, por mais brancos que sejam os meus cabelos, por mais rugas que vejam no meu rosto, terão vontade de chamar-me o moço. Ao me verem passar aqui e ali, não saberão certo a minha idade, mas saberão o certo que vivi. Muito obrigado. Só quero dar o crédito ao poeta, ao autor do poema que acaba de ser visto. O poema é O Moço, de Moacir Sacramento. Em seu livro, Colecionador de Bem-Querenças, que é a sua edição, 2005. O autor é de conservatória. É na cidade do estado do Rio de Janeiro, onde todos são poetas. Todos são músicos, todos cantam. Cidade tão musical. Por isso, denominada capital mundial da Seresta e da Serenata. Que poderíamos dizer que é a Salzburgo do canto popular brasileiro. Adoramos a oração desse moço, né? Desse moço que é uma beleza de aula para todos nós, dos princípios, regras profissionais. Eu vou facultar a palavra a quem queira fazer uso para observações, alegações ao nosso ilustre e querido expositor desta manhã. O Renato Cabral, nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto da Conversa. Meus amigos, eu cheguei no Instituto em 1973, estava na cidade há muito tempo, e confesso que poucas vezes, a não ser no dia de posse, aí é uma exceção à regra, eu comprovo esse instituto como está hoje, lotado. Das mais altas figuras jurídicas, dos bons universitários, e em verdade isso me causa nenhuma surpresa, porque essa presença se deve a esses dois eminentes juristas que se encontram aqui, com quem eu tenho profunda convivência. E o terceiro jurista estará na ponta esquerda. Eu digo coincidência porque começo pelo livro. Em 1981, eu era presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e a meu convite veio aqui o Batonier de Paris, Maître Bernard Higuaín,
E em São Paulo, no Conselho Federal, alguns instalados, que era aqui no Rio, funcionavam para Brasília, eu designei um jovem advogado para São Paulo. E este jovem advogado, conselheiro do Conselho Social de São Paulo, faz uma brilhante saudação ao presidente da Ordem dos Advogados de Paris, em francês, e que improviso. Esse jovem advogado tem um registro, o nome dele se chama Ives da Silva Ganda Martins. Aqui. Eu vou essa primeira coincidência. A segunda coincidência é o nosso jurista Aristóteles Ateniense, que está à ponta esquerda, que foi presidente da Ordem dos Advogados da Associação de Minas Gerais, possui uma banca de advocacia em Machado, e foi vice-presidente do Conselho Federal. E a ele devo parte da minha eleição para o Conselho Federal. Em 1980, quando ainda não era o presidente da Ordem, nós tínhamos tido no ano passado o drama aqui com a nossa vida, mas no ano seguinte eu já o era. E estourou a bomba do Rio Centro na minha gestão. E eu fui a Belo Horizonte e ali fiz uma declaração um tanto quanto violenta, mas necessária, de que a origem da bomba estava nos quintais do Palácio do Pará. Ora, o general comandante de Belo Horizonte, de Minas, se chamava Coelho Neto, e deu uma declaração no jornal, na imprensa, de que ia nos processar pela Lei de Segurança Nacional e suspender meus direitos políticos. Eu dei uma resposta dizendo que não era mais possível ser punido pelo mesmo crime, porque como deputado federal vice-presidente da oposição, eu tinha sido caçado pelo ato nacional do meu vizinho, já tinha perdido meus 10 anos de vida político e já tinha perdido meu lugar de professor do governo da cadeia. Isto aumentou um pouco e a ordem continuou. Mas a minha amizade com a Aristóteles é mais uma coincidência que eu vejo aqui nesta manhã. E chego ao professor José Afonso da Silva. Com ele convivi ao longo de 19 anos ininterruptos, 19 meses, desculpe, ininterruptos, ao longo da Assembleia Nacional Constituinte. E Afonso teve muito trabalho. Ele nos ajudou demais. Ele era o consultor, o assessor, o conselheiro de todos nós, membros do então valoroso PMDB. Eu tinha sido caçado junto com o Mário Covas. O Mário era líder da oposição e eu era o seu primeiro vice-líder em 67, 68. E foi uma festa conviver com o Zé Afonso, que era o imediato conselheiro de confiança de todos nós, mas sobretudo do Mário Covas. Eu devo dizer aos senhores que esses dois professores catedráticos, José Afonso e Ganda da Silva Martins, ao se deslocarem de São Paulo, e acabou de sair de uma cirurgia na coluna, ainda após a minha com a sua reinada, longa, mas teve até pouco tempo em cadeira de rodas. E Zé Afonso, moço dos seus 90 anos, que ainda não chegou lá, vocês sabem dele, ele tem a mania de dizer isso porque ele sabe, ele viu aqui uma porção de jovens, e ele sabe que poder namorar é um direito que a juventude tem. Mas saber amar é um privilégio da idade madura. Por isso, ele faz essa questão de mostrar o quanto é moço. E me enviaram os franceses, porque não falam 80 anos, falam em Carlos, nós podemos dizer que Zé Afonso produziu uma palestra, uma conferência, uma aula que transborda de cultura, de erudição. Citou vários autores, caminhou tranquilamente pelos clássicos, citando Kant, citando Kelsen, mostrou a teoria pura do direito e procurou, mas fez uma coisa notável, que só quem domina uma palestra, uma conferência, é capaz de fazê-lo. No meio do puxo, no cerne da sua palestra, ele empurra o jogo de futebol. A mostrar as regras, os princípios,
como é que é possível conduzir a vida pública? Eu digo aos senhores de viva voz, indígenas nessa coincidência, presidida pelo filho de um amigo meu muito querido, Rogério Camargo, que fazia palestra de direito, fazia palestra de direito constitucional, nós tivemos tantos anos, que há um artigo no texto da Constituição Federal que foi feito em homenagem à saudade que eu tenho. O Fernando teve uma feliz determinação de apoiar esse primeiro ciclo. Primeiro ciclo que a nossa professora Leila Bittencourt aí, tanto comigo, fez questão, tem algum tempo até, deixando que a doutora Vera Pantória do seu centro cultural sofresse. Mas esta ideia tem que apoiar, para trazer esta juventude, e os mais velhos também, a oportunidade de assistir dois grandes professores. O professor Zé Afonso, catedrático da grande e inesquecível Universidade de São Paulo, que teve em vida a alegria de ver o seu filho também aprovado em tese que defendeu daquela instituição. E isso vai, dentro de alguns dias, figurar no livro Guinness. O Guinness, que todos os senhores sabem, não costuma render a todas as pessoas esse nome. Mas ele vai recebê-lo. E eu não digo qual para não tirar surpresa, talvez antecipar um pouco do que será. Esta é uma manhã que ficará, sem dúvida, inolvidável nesta casa. Nesta casa em que as maiores tradições jurídicas fizeram. E eu quero dizer ao final desta minha breve saudação, não podia deixar de fazer, porque daqui a pouco vamos ouvir o Bíblias. Acabamos de receber essa grande homenagem do professor Zé Afonso, que o meu pai tinha razão, o meu velho saudoso pai que tanto me ensinou, e que não há coincidência nem acaso. Então, isso aqui hoje não há coincidência. Um belo dia, meu pai encontrava um amigo que eu não via há 20 anos, tinha 14 ou 15, a frase sempre ficou na cabeça. E o papai disse, pô, agora vem, quando te veio, te abraçar. E eu viro para ele, e ao me virar para o meu saudoso pai, disse, pela coincidência, se eu encontrar um amigo, que acaso, ele botou a mão no meu ombro, e diz, não existem nem acasos nem coincidências. Acasos e coincidências são pseudônimos que Deus utiliza quando não quer assinar as suas próprias mãos, quando não quer colocar a sua casa. Então é ele aqui que está fazendo com que a gente seja privilegiado nesse dia. Meu querido amigo Zé Afonso, meu afeto, meu carinho, meu abraço, Iris, meu querido irmão. Que bom vê-lo aqui. Quase, eu disse a sinceramente, estou recebendo o aeroporto. Acho que houve um desencontro, porque o livro chegou aqui, só não havia necessidade da coisa. Porque saiba disso. E todos não foram receber os dois, porque era possível de colocar todo esse livro próprio fazer ligada saindo da minha vida terapia. O dia é de festa. E os protagonistas dela estão aqui ao meu lado. Ives e Zé Afonso. Cumprimentos, presidente. Obrigado. Quero dizer que eu já sequestrei o artigo, enfim, a palestra do professor Zé Afonso, e vamos divulgar na nossa revista. Ficaria para mais, então. Bom, nós vemos mais que queira fazer outra palavra, você conta a professora Leila Fortaleza, ela que é a grande oficial desse encontro, trabalhou extensamente na sua estruturação e nossa querida sócia, professora Leila Bittencourt. Eu vou pedir uma troca de cadeiras aqui, vou pedir ao professor Zé Afonso que quiser